Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro semanal para o alimento que nós recebemos com tanto carinho através do Evangelho, através de Jesus e dessa equipe maravilhosa que tem preparado um material maravilhoso para ajudar a nós aqui encarnados, aos desencarnados, a encontrar os melhores caminhos para a nossa evolução. Então eu convido a todos, aqueles que puderem fechar os olhos, aqueles que estiverem em condição que não possa, mas sintoniza com a gente. E vamos agradecer a essa oportunidade que a Seara de Jesus nos oferta de nos encontrarmos, que a espiritualidade amiga nos proporciona de aprender, e a todos os envolvidos neste encontro, para que, sintonizados no bem, a energia coletada nesse momento seja o remédio para mim, para vocês e para todos que estejam ligados a nós pelo pensamento ou que estejam em contato conosco de alguma forma. Que bendito seja Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão, que nos acolhem e nos amam sempre. Assim seja. É bom estar aqui, eu estou feliz por iniciar o ano com vocês, iniciar também esse livro. Nós assistimos na semana passada a palestra da Rita, um momento gratificante, maravilhoso, em que nós falamos sobre o recomeço. Então nós vamos hoje falar sobre o começo do livro novo que nós escolhemos para seguir, que é o Caminho Espírita. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier e vários espíritos, diversos espíritos, trouxeram mensagens edificantes para nós. E hoje eu fiquei responsável pela introdução. Nós vamos fazer aqui uma reflexão do que Emmanuel deixou para a gente na introdução desse livro. Já de antemão, eu quero fazer também a propaganda do livro e dizer que a obra de Chico Xavier, ela é uma obra que ainda faz o bem, ela continua sustentando alguns lares espíritas, algumas casas, ajudando pessoas. Então é importante que aquela pessoa que tiver condições de adquirir o livro, comprar o livro, que assim o faça. Temos esse livro em PDF, mas aquela pessoa que puder comprar a obra vai estar ajudando várias casas, várias instituições e várias pessoas com esse dinheiro, tá bom? Então fica aqui esse adendo a nós, essa reflexão também e esse pedido. Então nós somos da Associação Espírita Seara de Jesus de Embu das Artes, daqui de São Paulo, e lembramos que tudo que a gente comenta aqui e reflete nessa semana, nessas palestras, vai para fora do Brasil, vai para vários lugares onde há pessoas ligadas a nós pelo coração, pelo pensamento, pelo sentimento. Então não deixem também de divulgar, se vocês puderem encaminhar essa palestra para alguém, as palestras da Seara de Jesus, a gente fica muito feliz. O nosso trabalho, o nosso intuito é semear. Nós queremos que muitas pessoas recebam a palavra, a reflexão, onde elas puderem estar e elas se sintam melhores após isso, tá? Então, o livro que foi escolhido, Caminho Espírita, ele possui 80 itens, 80 mensagens de espíritos diversos. E Emmanuel faz também uma observação para que quando a gente utilizar esse livro, a gente não tenha necessidade de fazer um estudo sistematizado do livro. Nós vamos fazer aqui semanalmente a reflexão dos capítulos. Então Emmanuel sugere, pede para nós fazermos a leitura desse livro naqueles momentos que a gente tem de liberdade do nosso dia a dia, no café da manhã, no almoço, um tempinho reservado para a gente fazer a nossa oração, para a gente respirar. São mensagens edificantes, mensagens bonitas, acalentadoras, mas são de simples entendimento. É esse o objetivo dessa obra. E ele traz essa mensagem na introdução desse livro. Uma outra mensagem que ele deixa pra gente é que o livro penetra sem alarde os santuários da arte e da cultura. Olha só que leveza, que beleza que tem a proposta das mensagens que foram colocadas nesse livro Caminho Espírita.
Então, da sublimação e do progresso. É alma, pensamento, esperança e consolo. Então, todas essas mensagens, de certa forma, vão chegar até o nosso coração. Pela voz, pelas mãos, pelo pensamento de espíritos diversos e espíritos que passaram por nós e podem dar o seu testemunho, dar um exemplo ou nos ensinar um caminho a seguir. Nós temos também aqui na introdução, que Emmanuel traz para a gente, e que eu vou estar lendo a princípio, a reflexão dele da obra. E ele fala assim: há caminhos os mais diversos tanto quanto existem princípios religiosos, os mais diferentes. E se as estradas, sejam quais sejam, expressam-se por vias de comunicação, no plano físico, as religiões de qualquer procedência são vias de intercâmbio no reino da alma. Ou seja, quantas e quantas religiões existem no mundo? Diversas, diferentes. Quantos caminhos nós encontramos para encontrar a nós mesmos, nos religar ao Criador, a Deus? Diversos. Mas o que nós vamos propor através do livro Caminho Espírita? O caminho escolhido pela doutrina para nós chegarmos a essa religação com Deus. E nós vamos dizer quais são os princípios que nós podemos seguir para que isso aconteça. Fácil verificar que se temos caminhos agrestes nas vastidões do campo, surpreendemos religiões primitivas em paragens remotas da terra. Se contamos com estradas particulares, unicamente abertas aos que jazem segregados no critério de elite, identificamos sistemas de fé somente acessíveis aos que se comprazem na ideia exclusivista do privilégio. Ou seja, se há religiões que têm o interesse de atender somente ao determinado público, assim acontece. Se dispomos de trilhas improvisadas, absolutamente distantes de qualquer sentido de estabilidade ou de ordem, valendo por estreitos esboços de rodovias futuras, encontraremos veredas religiosas, fundamentalmente presas à interpretação individual. Carecentes de organização e de lógica, simbolizando simples esforços isolados que servirão, de algum modo, à consolidação da verdade no porvir. Como há estradas em terras agrestes, como há caminhos em construção, caminhos que serão abertos ainda, ele faz essa comparação em relação às religiões. Há aquelas que já iluminam, há aquelas que servem apenas para uma elite, há aquelas que servem para aqueles que estão descobrindo novos caminhos, e há aquelas que ainda serão descobertas. Então, tudo isso ele coloca em relação à religião. E em relação à doutrina? Daqui a pouco nós vamos falar. Recorremos a semelhantes imagens, está dizendo Emmanuel, para definir a doutrina espírita, como sendo atualmente a avenida segura de nossos interesses imperecíveis, que não se acabam, não se corroem. Lembrando, rodovia legalmente constituída ante os poderes superiores da vida, administrada à luz dos códigos de trânsito, formados na base da justiça igual para a comunidade dos viajantes. Olha só o que se propõe a doutrina espírita. Nela, a doutrina espírita, nesse caminho, a doutrina espírita que revive os ensinamentos do Cristo de Deus, possuímos a religião universal
do amor e da sabedoria. Olha que lindo! Cujas diretrizes funcionam na consciência de cada um. Todos nós temos na nossa consciência a religião universal do amor e da sabedoria. Por quê? Porque ela advém do Criador, de quem nos fez, de quem fez tudo que existe, que é Deus. Com amparo e orientação para todos e sem favoritismo ou exclusão para ninguém. Não válidos na Terra, tão válidos na Terra, infelizmente, quanto em qualquer outro lar planetário da imensidão família cósmica. Ou seja, dessa imensa família cósmica que somos nós participantes, que somos todos irmãos e que temos um objetivo comum, né? Nos religar àquele que nos criou. Ofertando-te, pois, este livro despretensioso, leitor amigo, nada mais fazemos nós, os companheiros desencarnados, que reunir lembretes, sinais de proveito à vossa jornada. Então ele fala, este livro, Caminho Espírita, vem reunir lembretes e sinais, através do reino interior da alma, onde tantas vezes nos inquietamos, à frente de problemas e desafios, quais encruzilhadas e nevoeiros, induzindo-nos à dificuldade ou à indecisão. Estudemo-lo juntos, nos minutos que nos sobrem, entre afazeres cotidianos, passos obrigatórios e rápidos a que somos levados na trilha do tempo. E compreenderemos que o caminho espírita é a estrada real da criatura, com todas as indicações exatas para a viagem de nosso aperfeiçoamento e libertação. Então, quem escreveu foi Emmanuel, em Uberaba, 2 de janeiro de 1967. Olha que beleza! Então, o que vem trazer para a gente a introdução dessa obra? Ela vem apontar para a gente que os caminhos da vida, eles são semelhantes aos caminhos religiosos. Há caminhos que favorecem apenas uns, há caminhos que não vão levar a lugar nenhum, porque ainda eles vão ser continuados, eles têm bloqueios que limitam a passagem da gente. Há caminhos que confundem, que em determinado tempo dessa caminhada, ele faz uma bifurcação e nós estávamos seguindo confiantes e de repente ele dá 2 opções. E o que a doutrina espírita vem trazer para a gente? Que caminho é esse que a doutrina espírita vem trazer para a gente? Então, a proposta dessa obra é, na simplicidade do nosso dia a dia, pensar nas mensagens que ele traz. 80 mensagens reflexivas de orientação para a nossa vida e que, justapostas, de acordo com os princípios da doutrina espírita, farão com que nós mudemos o nosso comportamento e saibamos escolher os inúmeros caminhos que a vida tem e nos propõe. Os caminhos que a doutrina espírita nos aponta, eles são seguros, eles vão levar a lugares que são úteis para nós, eles vão nos aproximar do nosso Pai, religar a Ele, porque a proposta de uma religião é fazer essa religação a Deus. Porque nós, em determinado momento da nossa evolução, quisemos fazer esse desligamento com as nossas escolhas infelizes. E nos religar a Ele através de boa conduta, de princípios elevados, de reflexão, da retomada das nossas fraquezas, das nossas escolhas que foram erradas, a um rumo
há um caminho melhor e um caminho certo. Quando nós colocamos o erro como algo que bloqueia a nossa caminhada, nós esquecemos de fazer essa religação com Deus. O erro foi uma opção, foi um caminho que seguimos. Mas e se nós nunca tivéssemos seguido aquele caminho? Saberíamos que há caminhos que não levam a lugar nenhum? Saberíamos que há caminhos difíceis? Saberíamos que há caminhos incompletos, bloqueados? Talvez não. Então o erro não é o fim. O erro é um aprendizado. O que nos vai dificultar a chegada onde nós queremos após essa caminhada é não saber identificar qual caminho é o certo. É patinar no erro. Se eu perceber que aquele caminho que eu fiz não era o caminho positivo e bom, eu parto para outro. Mas eu tenho que escolher um outro que não se assemelha a esse que eu errei. Então é aí que vem a doutrina espírita. A doutrina espírita ela faz com que a gente observe os caminhos que estamos escolhendo. Quais são os princípios da doutrina espírita? Reconhecer que somos espíritos, a perpetuidade da vida, compreender o hoje, compreender o futuro, compreender de onde vêm os espíritos e a ligação dele com o homem. Olha que maravilha! De que natureza são os espíritos? Quem somos nós? E saber, principalmente, que nós somos total responsável pela nossa vida. No patamar que estamos hoje, só depende de nós sair dele para melhor. Se nós escolhermos ficar na mesma linha de horizonte que nós estamos hoje, com as mesmas atitudes, com os mesmos hábitos, pouca coisa mudará. Agora, se nós escolhermos dar um passo diferente, com sabedoria, com orientação, com entendimento, com certeza nós vamos nos desafiar. E nos desafiando, nós vamos estar aprendendo e dando oportunidade de conhecer coisas novas, de ser pessoas novas, diferentes, felizes. Há tanta coisa boa para a gente viver e conhecer. Há tanta beleza nesse mundo, visível e invisível, para nós experienciarmos. Mas nós precisamos nos dar uma chance. A religião não necessariamente vai fazer eu ser uma pessoa melhor. Porém, o entendimento do que ela me propõe, a reflexão que eu fizer daquilo que ela me sugerir e as experiências que eu me comparar nessa vida, daquilo que eu era, para aquilo que eu possa ser, daquilo que eu sou hoje, é que farão eu ser um ser melhor e mais evoluído. Eu faço o convite. Você se acha um espírita? Você se denomina um espírita? Se você respondeu não a essas duas questões, eu lhe faço um convite. Venha conhecer a doutrina espírita. Se coloque como observador daquilo que ela vai apresentar a você. Sente-se como se fosse um artista a observar a obra. Ou coloque-se como um espectador a observar o espetáculo. Atente-se ao que se propõe a você. Deixe a doutrina espírita se apresentar na sua vida. Conheça os livros da codificação. Conheça o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro A Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns. E se delicie com aquilo que se chegará a você. E aguarde. Espere. E veja se as oportunidades da vida se encaixam com o que a proposta da codificação espírita traz para você. E depois avalie. Aquilo que a doutrina espírita te apresentou
te renovou? Tirou o véu dos seus olhos diante de muitas questões sociais, questões interiores, questões da Bíblia que você não conseguia compreender, da construção da Terra, do universo, dos seus pensamentos, das sensações que você tem, das intuições, de tudo que acontece na sua vida. A doutrina espírita, de algum modo, te esclareceu? Então, meu querido companheiro, amigo, aqui presente, viva conforme os princípios dessa doutrina, mesmo que você não se ache espírita. Porque o espiritismo não quer prosélitos, ele não quer quantidade de pessoas que o seguem. O espiritismo quer pessoas transformadas, pessoas atentas, pessoas livres. Livres do quê? Livres de pensamentos que aprisionam. Ah, eu só posso orar em tal hora. A melhor prece é aquela que eu faço ajoelhada ou com repetição, ou eu tenho que dizer aquelas palavras que me pediram para dizer em determinada situação, senão não tem resultado. Olha, se eu não fizer isso seguido a ordem, não vai dar certo. A doutrina dos espíritos vem para libertar o homem das amarras que alguém colocou em nossa cabeça. Alguém nos ensinou errado e nós aceitamos. E vem a doutrina dos espíritos dizer: liberte-se. Você, através da sua vontade, do pensamento, você transforma o que você quiser. Você pega, olha aqui, a água de uma garrafa e potencializa o magnetismo, os fluidos que transformarão as moléculas dela naquilo que você quiser. Nós somos capazes. Então, é isso que a doutrina espírita vem nos propor. E o livro Caminho Espírita, com doses homeopáticas, doses simples, doses controladas, porque ele vem nos propor um pensamento do cotidiano, das situações do nosso dia a dia, para transformar aqui o nosso eu, o nosso coração. E dar vazão à nossa mente a ondas sublimes para nos ligarmos com os bons espíritos. Então ele vai propor uma forma diferente de se comportar diante de situações do nosso dia a dia, silenciar mais, né? Falar no momento adequado, no momento oportuno, com doçura, com sabedoria, ouvir mais e falar menos, observar as pessoas, suas condutas e não julgar. E se isso acontecer, que esse julgamento seja, em primeiro momento, para a nossa conduta. E a gente se transformar através desse estágio, dessa situação. Para que a gente seja brando em tudo. Mas, ao mesmo tempo, firme nos propósitos que a gente tem que cumprir aqui nessa terra. Eu vim aqui para quê nesse mundo? Eu vim aqui só para curtir a vida? Eu vim aqui só para saborear essa natureza maravilhosa? Eu vim aqui só para cumprir a minha missão, o meu trabalho, na minha profissão? É lógico que não. Eu vim aqui para brilhar. E brilhar como? Deixando de ser aquela pessoa endurecida, aquela pessoa triste, aquela pessoa que negligencia quando deve atuar, quando deve se impor, quando deve ajustar as coisas, cumprir com justiça determinadas situações, auxiliar, corrigir, educar. Mas para isso a gente precisa se conhecer. Quem eu sou? Eu me calo
somente para não criar contenda? Ou me calo por conveniência, para não me intrometer, para não me envolver e não me desgastar e não mover braços e pernas? Eu me calo para quê? Então, são reflexões que todas as religiões nos propõem, de certo modo. Porque as religiões, todas elas, se elas têm um propósito bom, que me faz bem, elas estão me educando, estão me transformando. Mas aquela religião que não te liberta, que te aprisiona, não é a religião que faz bem. É aquela que você tem que, de certo modo, se afastar. Feliz daquele que é livre. Feliz daquele que já planta o amor em tudo que faz. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja em qualquer ambiente. Mesmo que ele não se denomine religioso. Mesmo que ele não se considere de determinada ou determinada filosofia de vida. Se ele é uma pessoa boa, justa, faz bem para si e para o seu próximo, esse já se religou ao Criador. Mas se ainda nós temos as nossas falhas e as nossas fraquezas, busquemos uma religião que nos liberte. E a doutrina dos Espíritos traz essa proposta. Então eu convido novamente, conheça a doutrina, busque estudar os seus princípios e depois você faça as suas escolhas. Com certeza, desse dia em diante, você será uma pessoa renovada, uma pessoa diferente, uma pessoa que vai, com certeza, fazer as escolhas dos melhores caminhos para si e dar o testemunho àqueles que estão próximos de si por essas escolhas felizes que fizer. Então, nós temos a Seara de Jesus, essa casa maravilhosa, que atende, que acolhe aquele que bate a sua porta. Venham nos conhecer, venham assistir às palestras presenciais, venham estudar conosco, venham fazer parte desse grupo bonito. Nós temos as leituras e agora que toda segunda-feira nós vamos fazer um estudo do livro Caminho Espírita, mas nós temos o nosso Mestre Jesus. Basta segui-lo, basta olhar nos olhos dele e dizer: eu estou contigo, eu te quero te acompanhar, eu quero te seguir. Faça o que ele falou. Você estará no caminho certo. Então eu agradeço a oportunidade, eu agradeço por vocês estarem aqui. E eu peço novamente, distribua essa semente para alguém. Alguém há de se felicitar com as palavras de hoje. Gratidão pela oportunidade e que nós possamos estar reunidos toda segunda-feira, nesse ano de 2024, juntos, aprendendo, refletindo e se melhorando sempre. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus.